Bom dia. O que nos limita é a nossa mente natural. O que nos limita é a nossa mente natural. Olá, e esse é o título da nossa live de hoje. O que limita você? Já parou para pensar nisso, né? O que limita você? O que limita você? O que me limita? Porque assim, se nós temos um Deus que é o Deus do impossível, se nós temos um Deus que tudo pode e que nos deixou escrito que tudo nós podemos nele, que é ele que nos fortalece. Se nós temos um Deus que nos enviou Jesus Cristo, que através dele nós temos a graça que nos capacita a fazer coisas que nós não somos capazes, quando nós nos rendemos, estamos rendidos a ele. Então, o que nos capacita? O que nos limita, né? O que nos capacita é o Senhor, é a graça dele. Mas por que nós não tomamos posse dessa graça? Porque nós temos limitações. E o que nos limita é a nossa visão natural. O que nos limita é a visão que nós temos com esses olhos aqui, ó, carnais, né? O que nos limita é enxergar somente o natural, somente aquilo que a gente quer enxergar. O que nos limita é você não ler a Bíblia com seus olhos espirituais. É não enxergar a profundidade do que está nas entrelinhas, é não permitir que o Espírito Santo nos revele o que precisa ser revelado, é não nos abrir para isso, né? Isso nos limita, porque existe uma vida no Espírito, né? Nós somos corpo, alma e Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, se eu não me engano, está escrito, né? Nós temos um corpo, uma alma e um Espírito. O corpo, porque nós precisamos ter todos esses sentidos carnais para fazer sentido aqui na Terra, para poder nos comunicar, para poder nos movimentar e fazer o que é preciso aqui. Porém, existe todo mundo espiritual que ele é invisível aos nossos olhos. Mas quer a gente queira, quer não queira, esse mundo espiritual, ele existe, ele é fato e ele é real. Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne, né, nem sangue, mas contra principados e potestades. É contra a nossa luta, é contra o que a gente não enxerga. Mas se lá está escrito tudo isso, o porquê então que a gente não busca entender melhor o que é esse invisível que a gente não enxerga, para que as nossas limitações, para que não haja limitações em nós, né? Sabendo que é essa nossa mente natural que nos limita. E aí eu vou trazer uma passagem bíblica aqui para vocês que está lá no segundo livro de Reis. É uma passagem de Eliseu, onde ela deixa muito claro ali que esse mundo invisível, ele existe, ele é real e hoje ele não mudou, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, vai ser o mesmo Deus de sempre. O nosso Deus, ele não muda. As nossas circunstâncias, a forma como a gente vive, isso sim, isso muda. A nossa forma natural de viver. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Então, a mesma ação do invisível no mundo espiritual que existia naquela época é a mesma que existe hoje. Oi, Clau, bom dia. É a mesma que existe hoje. E se a gente não se der conta do quanto isso é real, do quanto isso é verdadeiro, do quanto o nosso olhar tem que ser mais para o invisível, nós ficaremos sempre limitados. A gente não vai conseguir exercer a nossa fé como nós precisamos. A gente não vai conseguir exercer esses dons ministeriais, esses dons espirituais que já estão dentro de nós e que a gente não enxerga. Porque o nosso foco está no natural. E olhando só para o natural, isso vai nos limitar sempre. Então, eu estava lendo um livro e nesse livro ele me trouxe à memória novamente essa parte do quanto nós precisamos prestar atenção no que é invisível, para que a gente entenda que para o Senhor não existe limitações, para que a gente entenda que nesse momento aqui que eu estou fazendo a live e nesse momento que você está aí na sua casa, Hélio, Cláudio, todos vocês, que existe um mundo espiritual que está agindo
isso é real, isso é fato. E todas as vezes, em todas as situações que a gente tiver, o nosso pensamento ele tem que estar voltado para as coisas do alto. E é por isso que o Senhor fala, né? Buscai primeiro as coisas do alto, que os vossos pensamentos estejam nas coisas do alto. Então, no decorrer de toda a Bíblia, o Senhor ele faz menção em várias passagens do quanto o nosso foco ele está errado, do quanto o nosso foco ele fica preso nas coisas naturais, enquanto deveria ser no mundo espiritual, deveria ser nas coisas invisíveis, daquilo que os nossos olhos carnais não estão conseguindo enxergar. Porque se a gente conseguir ter essa visão espiritual do que é invisível, a gente vai perceber o quanto longe a gente pode ir, o quanto sem limitação nós somos, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado, ele é um Deus do impossível, ele é um Deus que tudo pode e que ele tudo traz na nossa memória, na nossa visão. E quando isso acontecer, você vai perceber, e eu vou perceber o quanto nós somos ilimitados na presença de Deus, o quanto nós podemos ir muito além e fazer muito mais coisas e realmente colocar o propósito, aquele que ele já nos deu antes da fundação do mundo, para que de fato ele aconteça e que de fato a gente consiga exercer aqui nessa terra. E aí, por causa dessa mente natural e dessa natureza humana, nós temos essa forte tendência de colocar o nosso foco e atenção no que nós vemos com os nossos olhos naturais, em vez de focarmos no eterno, que é o invisível. O mundo invisível, ele é absolutamente real, mas infelizmente nós cristãos geralmente temos mais fé naquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais do que aquilo que a gente não consegue ver. E isso nos limita. Isso nos limita demais. Por exemplo, neste momento aqui, como eu falei, que eu estou aqui fazendo essa live, que você está aí na sua casa, em volta no mundo, há anjos e há demônios que eles estão em atividade por todos os lugares. Só que nós não conseguimos vê-los, mas eles são reais. Eles são reais e de fato eles estão aí espalhados por todo lugar. E se realmente nós quisermos viver essa vida sem limitações, porque nós precisamos dela para cumprir o propósito do Senhor, nós devemos aprender essa lição valiosa, que é crer no que Deus diz mais do que nós vemos com os nossos olhos naturais. Se nós aprendemos a colocar nossa fé no que é invisível e na infalível palavra de Deus, nós começaremos a viver sem limitações. Então, há duas propostas, né? Há duas coisas que nós precisamos fazer para que a gente aprenda a viver sem limitações, para que a gente não se deixe limitar pelo nosso olhar natural, pela nossa vida natural. O primeiro que é crer no que Deus diz mais do que nós vemos com os nossos olhos naturais, ou seja, o que eu sempre falo aqui, que é a gente não observar as circunstâncias, o que está acontecendo, por pior que seja aos nossos olhos naturais, mas a gente tirar o foco de verdade, tirar o foco das circunstâncias, do que é real por um tempo, e você lembrar que existe o mundo espiritual e que esse mundo espiritual está agindo nesse momento, e que com o seu espírito você tem o poder de mudar esse mundo espiritual agora, já, nesse momento, independente da circunstância real que você enxerga com seus olhos. Então, o primeiro ponto é esse, é nós identificarmos que no momento a circunstância não é o que vai ditar o que você vai fazer. O seu foco tem que sair da circunstância e tem que ser direcionado para o espiritual. O segundo é você crer mais no que a palavra de Deus diz. Você ir para a Bíblia e você ler aqueles fatos, aquelas promessas que a gente tem falado no decorrer de todas essas lives, dos fatos e promessas que já estão presentes na Bíblia. Na Bíblia há mais de 7.000 promessas que o Senhor fez e há milhares de fatos também. Então, a gente focar nessa parte e todas as vezes que estiver diante de uma circunstância, de uma situação, você lembrar, primeiro, que aquilo não é o real, o que os seus olhos enxergam não é o real. E segundo, que o seu espírito, ele pode, através do espírito, você pode mudar isso tudo que está acontecendo naquele momento, porque tem anjos ao seu favor. Tem o Espírito Santo, tem Deus, tem Jesus, você está no reino da luz, então você tem o poder, através do mundo espiritual, de mudar qualquer circunstância. E ainda o terceiro, né, no caso acabaram sendo 3, que é crer em um fato, em uma promessa que o Senhor já traz na Bíblia, pegar aquilo e trazer como verdade para ser declarado através da sua boca, para que o mundo espiritual possa escutar.
E aí eu trouxe uma passagem que está lá no segundo livro de Reis. E ele, através de Eliseu, a gente vai entender o quanto isso é real. E eu quero, assim, que enquanto eu estiver lendo, que você que está aqui assistindo, você que vai assistir essa live gravada depois, enquanto eu estiver lendo, e depois você pode ler também, que você preste bastante atenção, assim, nos fatos, no que estava acontecendo, de como as coisas foram posicionadas e traga isso para a sua realidade. Traga isso para os dias de hoje, na sua vida. Na situação mais desafiadora que você está vivendo nesse momento, que eu não sei qual é, mas o Espírito Santo sabe e ele agora está dizendo no seu coração. Então, traga a sua situação que você mais quer resolver, que você tem mais dificuldade, que mais está te afligindo nesse momento. Traga ela agora na sua memória. Enquanto eu estiver lendo, você se coloca nessa situação e o mesmo olhar que Eliseu teve aqui nessa situação, que você possa ter também. Para que você possa entender o quanto essa situação para você, ela não te limita. E ela pode ser resolvida no mundo espiritual de forma ilimitada, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. Basta que você enxergue com seus olhos invisíveis, enxergar aquilo que os seus olhos carnais não estão enxergando. E através dessa passagem a gente vai ver. O rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, aqui ele está falando de Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, o rei da Síria estava achando que tinha alguém dentro da tropa dele que estava traindo ele e que ia lá e contava tudo para Israel. E assim eles tinham tempo de fazer alguma ação para ganhar essas lutas, essas guerras. E aí um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Olha isso, gente. O rei da Síria, ele fazia os planos dele lá, escondido entre quatro paredes, no quarto dele. E ali o Espírito Santo revelava ao profeta Eliseu o que ele ia fazer. Então, era revelado a Eliseu todos os planos desse rei da Síria. Então o rei disse: vão e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei. Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que nós faremos? E ele respondeu: não tenha medo. Presta atenção, gente, coloca isso diante do seu problema e da sua dificuldade agora. Olha o que Eliseu, o profeta do Senhor, respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Eliseu orou para que os olhos do rei da Síria fossem abertos, para que ele enxergasse o mundo espiritual que estava protegendo Eliseu. O Senhor abriu então os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha só que lindo isso. Percebe que Eliseu, ele tinha certeza desse mundo espiritual que ele enxergava. Ele conseguia ver o mundo espiritual. Ele sabia que ele estava sendo cercado e protegido por anjos. E que os anjos, lá em... eu não lembro onde que está agora.
diz assim, que os anjos são espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos do Senhor, eles estão ao nosso serviço. Nós que somos cristãos, nós que já nos posicionamos, nós que nos identificamos, que temos a identidade de filhos de Deus. Nós sabemos que nós estamos entrelaçados com Jesus, escondidos em Deus, que nós estamos em amor, buscando viver no mais perfeito e puro amor. Que nós nos arrependemos quando nós erramos, que somos falhos, que nós nos arrependemos e que o Senhor já nos perdoou na cruz. Então, nós sempre estamos leves, nós sempre estamos buscando esse posicionamento em Cristo, de assumir essa verdadeira identidade de filho. Então, eu e você, nós temos os nossos anjos que são enviados do próprio Deus, do nosso Pai, que Ele nos envia das regiões celestiais para estar nos cercando e nos protegendo. Lá está escrito, não sei se é em Hebreus, mas está escrito assim: os anjos são espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se nós realmente cremos na palavra de Deus e que esses anjos são enviados, você pode, sim, dar ordem aos anjos. Você pode conversar com os anjos. Anjos enviados de Deus. Eu, quando perco alguma coisa, eu peço para que eles encontrem os meus objetos que eu perdi. Quando eu preciso de um estacionamento, estacionar em determinado lugar, eu vou pelo caminho falando para ele preparar, já ir à frente e preparar um lugar para eu estacionar. Nas pequeninas coisas, você vai conversando com o seu anjo e você vai pedir para que eles estão aqui para te servir, e a maior satisfação deles é te servir, me servir, porque eles foram criados para isso. Esse é o objetivo deles, essa é a função deles. Você sabe que o nome anjo significa a função, não é o que ele é, não é o nome dele. Anjo significa função. Então, a função dele é cuidar de mim e cuidar de você, como a Cláudia colocou. Nós somos cuidados por eles. E nós precisamos valorizar isso e colocar isso como real na nossa vida, mesmo que a gente não enxergue. Algumas pessoas até enxergam, né? Algumas pessoas conseguem ir além nesse mundo espiritual e enxergar os seus anjos, falar com eles, saber o nome deles, né? Isso, quanto mais a gente se desenvolve buscando entender esse mundo espiritual, mais você se aprofunda nisso também. Então, nós precisamos entender que, assim, existem anjos que eles estão aqui para nos servir. E eles são criaturas. Nós somos filhos. Os anjos são criaturas. Nós somos filhos. Os anjos são criaturas. Então, os filhos, eles são servidos pelas criaturas. Esse é o papel deles. Então, você tem que ficar feliz e honrado, porque Deus te colocou alguém para te servir o tempo todo. Pensa você que, por exemplo, eu não sei se você tem uma secretária do lar, uma pessoa que te ajuda em casa, ou, né, quando tem empresa que você tem as pessoas que estão ali para poder te servir, te auxiliar de alguma forma. Você contrata essas pessoas para que elas te sirvam, certo? E é como se fosse os anjos, eles não são contratados de Deus, mas eles foram criados especificamente. Olha que honra a nossa. Eles foram criados para isso, para que eles pudessem direcionar todo mundo carnal e pudessem estar com você, te protegendo, te guardando, te guiando e te direcionando também. Né? Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, que está dentro de nós, que tem todos os dons espirituais, que é através dele que nós temos, que está aqui. Nós temos nosso Pai, o nosso Deus, que através de Jesus nós nos comunicamos com Ele. Temos Jesus, que é quem nos ensinou a servir e que Ele quer que a gente sirva também por Ele aqui na Terra, para que possa acontecer tudo que o Pai já preparou como propósito para nós. E ainda tem os anjos, que Ele colocou aqui à nossa disposição. Eu já contei uma vez aqui para vocês a parte de quando foi na época da pandemia, em 2019, que eu estava vindo na contramão, tinha saído 2h da tarde, que eles determinaram que tinha que fechar os estabelecimentos. Então, eu fechei a nossa clínica odontológica e eu saí 2h e vim dirigindo, 2h da tarde. E eu devia estar uns 60 por hora, mais ou menos, porque a avenida estava bem tranquila, assim, quase não tinha carro. E ali era uma via de mão dupla. Quem conhece aqui a Avenida Amador Bueno, da Penha, na zona leste aqui da Penha, e eu estava vindo, mas eu tava com tanto sono, tão cansada, porque tava acontecendo tanta coisa naquela época, e assim, a minha cabeça tava, né? E eu tava com muito sono.
e eu dormi no volante. Quando eu dormi, antes de dormir, assim, por um flash no olhar, eu vi só o poste na minha frente. Um poste. E quando eu vi o poste, eu não vi mais nada. Eu apaguei de vez. Quando eu acordei, eu estava estacionada do outro lado da avenida, no lado que é contramão, exatamente ao lado da guia, exatamente ao lado do poste que eu tinha visto na minha última visão. Então, eu não tinha batido, além de não bater nenhum carro que estava vindo na contramão, atravessei a avenida todinha. Eu consegui estacionar do lado do meio-fio ali na calçada, na posição certinha, ele não ficou torto o carro, não encostei no meio-fio, exatamente na posição mais perfeita possível que uma pessoa poderia estacionar. E assim, eu não vi nada disso, eu não fiz nada disso, eu estava desacordada. Então, quem será que fez tudo isso? Né? Quem será que fez tudo isso? É lógico que foram os meus anjos. E assim, se a gente começar a colocar, nossa, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Gente, você não vai nunca experimentar aquilo que Deus tem preparado para você, que é ilimitado. O que Deus tem preparado para nós não existe limitações. Porque os planos dele são muito maiores do que aquilo que a gente pode enxergar. São muito maiores do que o que a gente pode sequer pensar e imaginar. Os planos dele vão muito além. E é por isso que ele também não permite que a gente consiga visualizar tudo por completo, porque seria muita coisa para nossa cabeça. A gente não daria conta, sabe? De tanta coisa. Então, naquele momento, os anjos fizeram tudo aquilo a serviço de Deus, porque foram enviados por ele para cuidar de mim naquele momento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a mesma coisa com diversas situações, se você poderia contar muitas outras situações aqui. E você também, se você for parar para avaliar, você vai perceber que tem muitas outras situações. Era para eu ter batido de frente com o poste, isso se eu não tivesse batido em um carro que estava vindo na contramão. E eu não lembro de nada, absolutamente nada, eu estava sozinha no carro. E aí, aqui nessa passagem que eu li, lá no segundo livro de Reis, onde fala de Eliseu, dessa visão que ele teve, o profeta de Deus, que é o Eliseu, ele teve os seus olhos espirituais abertos. Então, ele pôde viver uma vida sem limitações. O servo que só via, foi o servo dele, na verdade, né, que só via o natural, o mundo visível, ele estava limitado por seus próprios medos. Então, ele deixou-se influenciar pelo medo. Porque sua visão era limitada. E quantas vezes passamos por circunstâncias difíceis e nós fomos abalados pelo que vimos, em vez de pedir a Deus para que nós possamos ver o que Ele vê. Para que nós possamos ver aquilo que Ele vê. Então, essa tem que ser a nossa fala com o Senhor nas nossas orações. Quando nós estivermos passando por essas situações desafiadoras e nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me faça enxergar aquilo que os meus olhos naturais não estão enxergando. Eu quero enxergar com o seu olhar, eu quero enxergar o que você vê diante dessa situação. E isso serve muito para a visão. Então, por isso que as meditações, elas são tão importantes. A meditação na Bíblia significa imaginar. Quando nós fechamos os nossos olhos, vamos supor que você esteja agora com uma enfermidade muito séria, né? E quando você fecha os olhos e você começa a se imaginar, você sendo saudável, todas as células do seu corpo sendo renovadas, sendo restauradas, sendo reconstruídas pela mão de Deus. Quando você começa a enxergar todo o seu sangue sendo circulado e todas as impurezas sendo levadas embora, você inspirando a saúde que vem do próprio Criador, a perfeição que é Ele, e você começando a se ver nessa posição, e você fazendo isso todos os dias até que de fato você possa crer naquilo, é assim que será, é assim que vai acontecer. Por isso que hoje os coaches, pessoas que estudam inteligência emocional, a PNL, que é a programação neurolinguística, a neurociência e tantas outras coisas da ciência, eles já sabem disso. Tanto é que eles têm tanta certeza disso que eles foram atrás, fizeram as pesquisas, comprovaram através da ciência do quanto isso é real e ensinaram as pessoas
Só que muitas vezes eles ensinam sem citar a Bíblia, né? Muitas instituições, muitas pessoas que são da ciência, muitos acabam ensinando sem mostrar na Bíblia, sem mostrar as passagens bíblicas. Mas isso é real e é verdade. Então, isso que eles ensinam de você visualizar, de você se imaginar, isso você está se colocando como uma pessoa sem limitação. Isso você está se colocando como uma pessoa que não tem limitação. Tem um artigo científico, eu não sei se você já viu, de um médico que ele ficou tetraplégico, ele só mexia a sua cabeça e ele era o médico da coluna. Eu esqueci qual que é o nome da especialidade que cuida, né, da coluna e de toda essa parte. Então, esse médico, ele conhecia muito bem o estado que ele estava e ele sabia que somente através de uma cirurgia ele teria um mínimo de chance de reverter o quadro dele. Ainda assim, seria muito difícil. E esse médico, nessa pesquisa científica que teve, ele começou por 4 meses, se eu não me engano, foram 4 meses, 3 ou 4 vezes por dia, ele na posição que ele estava, já que ele não conseguia se levantar nem fazer nada, na posição que ele estava, ele fechava os seus olhos e ele começava a imaginar cada vértebra, porque ele conhecia todo o corpo humano por causa da especialidade dele. Então ele começava a imaginar cada vértebra do corpo dele sendo reposicionada. Ele imaginava cada inervação sendo indo e direcionada com os seus neurônios, e ele usava a parte científica que ele conhecia e ia remodelando cada estrutura desde a pontinha do dedão até o último fio de cabelo dele. E ele fazia isso de 3, 4 vezes por dia, por 4 meses consecutivos ele fez isso. E esse homem não envolveu, naquele momento, ele nem sequer envolveu a parte espiritual, no sentido de falar, trazer na ciência. A gente sabe que existe. Mas ele nem envolveu, ele só envolveu ali a ciência. E por ele fazer isso, ele foi curado. Esse homem levantou e esse homem se curou e não precisou de cirurgia. Então, tem um relato desse, é só procurar aí na internet que você encontra. E então, assim, não existe limitações, o que nos limita é a nossa mente. É a nossa mente natural, o que nos limita é focar nos problemas. O que nos limita é não enxergar a bondade de Deus, é não ser grato, é não praticar a ação de graças que o Senhor nos fala. O que nos limita é o que nós não fazemos e não o que nós fazemos, que é enxergar o problema. Isso é o que nos limita. E nós precisamos rever esses conceitos. Se nós somos cristãos, se nós estamos buscando desenvolver nessa espiritualidade, buscando nos aprofundar em quem nós somos como Deus, em quem nós somos como eleitos, como escolhidos, em quem nós somos como herdeiros que nós somos, nós precisamos nos posicionar. E não é somente nos posicionar em frente ao que nós vamos falar, em frente aos nossos comportamentos, às nossas ações, mas é nos posicionar em que de fato nós acreditamos, né? Em que nós acreditamos? Será que nós estamos nos deixando limitar pelas situações, nos limitar pelos problemas que a gente está passando? Será? Será que nós estamos focando tanto no problema, tanto na circunstância, tanto naquilo que só os olhos querem enxergar? O seu olho só quer enxergar as contas que tem para pagar. O seu olho só quer enxergar a sua conta que está no negativo. O seu olho só quer enxergar no problema de coluna que você está. O seu olho só quer enxergar a situação difícil que você está vivendo com o seu cônjuge e os problemas que o seu cônjuge tem. Sabe? O olhar do ser humano, ele é muito tendencioso para poder focar nas coisas que são os problemas. Se a gente parar um pouquinho sequer e meditar nessa passagem de Eliseu, em uma simples oração, você vai falar assim: Senhor, abra os meus sentidos espirituais, me faça enxergar aquilo que eu não estou enxergando, me faça enxergar com o seu olhar agora. E ele vai te trazer caminhos, inúmeros caminhos de possibilidades que você não estava enxergando. Tira o foco, sabe, do problema e desvia um pouquinho para a direita nesse sentido, desvia para a esquerda para você enxergar outras possibilidades. E você vai perceber que não é nada daquilo que você estava enxergando, que o negócio é muito maior, que o seu limite é muito maior. Não há limitações para aqueles que estão no Senhor. Não há limitações. Tudo realmente é possível àquele que crê. Tudo é possível. E aí, sem dúvida alguma, todos nós passamos por essas dificuldades.
Eu e a minha família, com certeza, nós já tivemos as nossas, né? E todos os dias nós passamos por alguma. Isso simplesmente faz parte da nossa vida. O importante é sempre o seguinte: como lidamos com essas circunstâncias? Devemos aprender a ter mais fé na realidade invisível dos milagres que Deus opera do que no que nós vemos com os nossos olhos naturais. E tem uma oração que, para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês essa oração, que é uma das orações que eu acredito seria uma das mais importantes registrada na Bíblia, que ela está lá em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 21. E é uma oração que é outra daquelas, né, que, gente, quem já aqui me acompanha sabe que se depender do que eu falo e se vocês fizerem o que eu falo, a casa de vocês vai estar cheia de papelzinho, né? Tá cheia de papel colado em todos os lugares, porque eu faço isso aqui em casa e isso me ajuda muito. Então, tudo que eu vejo que é muito importante, que eu quero colocar como meta para ser real na minha vida, para que realmente aconteça, eu escrevo com a minha própria letra, porque quando a gente escreve, a gente aprende um pouco mais também. Eu declaro com a minha boca todos os dias. Então, eu escrevo e eu deixo colado num lugar exposto para que eu possa ler aquilo todos os dias e eu não esqueça de ler, até que isso realmente se torne visível para mim no mundo natural. E aí tem essa oração que está em Efésios 1, 15 ao 21, que é uma dessas que pode ser colocada. E eu vou ler aqui para a gente concluir. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Isso aqui é Paulo que estava escrevendo para os Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, lembra que nós já falamos que nós nos comunicamos com Deus através do nosso coração? Aqui, mais uma vez, ele deixa claro isso. E por isso que o nosso coração é o primeiro órgão a ser formado, olha. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua portentosa força. Esse mesmo poder, olha, o mesmo poder que agiu em Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos e o entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Ou seja, essa oração, ela é perfeita, ela é linda, porque aqui Paulo pede, ele fala que ele estava orando ao Senhor para que nós tivéssemos, para que no caso os Efésios, e aqui você ora para que você e eu, para que nós possamos ter esse espírito de sabedoria, para que o Senhor fale ao nosso coração, que ele traga clareza desse poder, dessa grandeza, dessa herança que nós temos por direito, que Jesus Cristo nos deixou após ter subido aos céus e estar ao lado do trono, sentado à direita do nosso Pai. Então, ele quer que a gente conheça qual que é esse poder. Olha, porque e Paulo, ele poderia ter orado por cura, ele poderia, nesse momento, ele poderia ter orado por várias outras coisas. Por que Paulo não orou para que Deus lhe desse provisão, cura, vitória e todas as outras coisas pelas quais nós oramos constantemente? Porque ele entendeu que cada milagre de que precisaríamos em toda a nossa vida já é uma realidade no mundo invisível, nos lugares celestiais onde estamos assentados com Cristo. Quando enxergamos essa verdade e escolhemos parar de crer, mais do que vemos com os nossos olhos naturais do que no mundo invisível, podemos simplesmente pegar o que já nos pertence. Então, assim, eu também acredito que Paulo orou dessa forma. Ele não orou pedindo, Senhor, os cure, Senhor, os proteja, Senhor, faça isso por eles. Não, ele orou pedindo para que o olhar espiritual dessas pessoas fossem abertos, para que elas entendessem que no mundo espiritual tudo já está preparado para aqueles que são filhos do Senhor.
que toda a nossa herança, ela já está pronta, que toda a nossa herança, ela já está disponível. E aí a oração de Paulo foi para que o olhar espiritual fosse aberto, para que a gente pudesse enxergar aquilo que a gente não estava enxergando. Percebe a diferença? E é por isso que eu falo que o que nós temos que fazer nas nossas orações com o Senhor, pelo menos é o que eu faço. E aí cada um tem o seu entendimento, mas de acordo com o que eu leio, o que o Senhor me traz de revelação, eu simplesmente agradeço por tudo. É ação de graças, é valorizar a bondade de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas, esse amor dele que já é derramado sobre a nossa vida. E eu peço a sabedoria, porque assim, a sabedoria para enxergar o que eu ainda não estou enxergando, a sabedoria para limpar o meu coração daquilo que eu não estou percebendo, que ainda está me prejudicando, que ainda está me fazendo desviar dos caminhos do Senhor. É me fazer enxergar qual que é o propósito real dele para minha vida, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu permaneça firme e fiel no caminho dele. Essa é a nossa oração. Porque assim, quando nós já agradecemos pela cura, quando nós já agradecemos por aquilo que nós não temos, nós estamos acreditando que isso já existe, que é real no mundo invisível, que você simplesmente vai lá, pega e traz. E isso se torna real. E isso a gente faz através da nossa imaginação, através da nossa meditação, através do crer que isso é real. Todos os dias você crê que isso é real, que isso é um fato. Então, que a gente possa unir essas duas passagens. Desse segundo livro de Reis, onde conta a passagem do profeta Eliseu, quando ele estava vencendo as batalhas contra o rei da Síria, porque o Senhor deu uma visão espiritual para ele, então ele não tinha medo de nada. Agora, imagina você, diante da situação difícil, desafiadora que você está vivendo agora. Você olhando para essa situação, você fecha os olhos e você pede ao Senhor esse discernimento, esse olhar espiritual para isso. E você passa a enxergar agora com os olhos que Deus enxerga, não com o seu olhar humano, mas você passa a enxergar com os olhos que Deus... E ali, gente, o medo, ele é lançado fora, porque na palavra do Senhor ela tá escrito, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se você está nesse verdadeiro e mais puro amor do Senhor, se você está nesse verdadeiro e mais puro amor do Senhor, não vai ter espaço para medo de coisa alguma na sua vida, porque você vai passar a enxergar com o olhar espiritual do invisível, com o olhar do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que tudo fez, daquele que tudo faz por você, daquele que envia anjos para te proteger, para te guardar aqui, agora, onde você está. E é isso. Muito lindo esse tema, né? Eu amo falar sobre isso. Poderia ficar horas e horas falando e trazendo situações onde o Senhor já me livrou de tantas coisas. Tremenda essa oração. Gratidão, Fabi, por compartilhar essa palavra. Amém, Clau. Obrigada. E eu vou encerrar aqui com uma oração e a gente continua amanhã, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu exalto o seu nome, todos nós que estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos permitiu separar esse tempo precioso, que é tão iluminado, que é tão cheio de vida, Senhor, para poder te agradecer, para poder receber mais desse amor tão lindo que o Senhor tem a derramar sobre cada um de nós todos os dias. Muito obrigada por isso. Obrigada, Pai, pelos teus anjos que estão aqui agora, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando. Obrigada pelo anjo de cada um, pelos anjos de cada um que estão espalhados. Obrigada por tudo que eles fazem por nós, Senhor. E nós aceitamos, nós te damos livre acesso. Anjos do Senhor, sejam bem-vindos aqui sempre nas nossas lives, sempre conosco no decorrer do nosso dia. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença, realmente nós somos limitados, porque nós não entendemos a graça do Senhor sem a tua presença. Então, nós te agradecemos, Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido. Nós te agradecemos, Jesus, porque pelas tuas chagas, pelas tuas pisaduras na cruz, pelo teu sangue que foi derramado, Senhor, nós podemos hoje ter o livre acesso ao céu, livre acesso ao nosso Pai que nos escuta. Nós podemos tomar posse da nossa herança, porque somos co-herdeiros através de você. Nós podemos te servir aqui, servindo outras pessoas. E nós temos todo o poder através do Espírito Santo que você nos enviou, que está aqui dentro de nós. Então, Espírito Santo, nós te damos o livre acesso para que haja nas nossas vidas, para que nos ensine a tomar as decisões mais sábias diante de todas as circunstâncias. Dê-nos a sabedoria, o discernimento, o entendimento, para que possamos fazer aquilo que é necessário ser feito. Abra os nossos olhos espirituais, Pai,
Pai, que cada um que está participando dessa live, todos aqueles que ainda entrarão, que eles possam perceber o quanto o mundo espiritual é real, Senhor. Abra os nossos sentidos espirituais, nos faça enxergar além, Senhor, daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Nos faça enxergar, senão essa live, essas palavras que estão sendo ditas serão meras palavras e amanhã já se esqueceram todas. Mas pela Tua graça, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, cada palavra que foi dita aqui, ela pode ser real, ela pode ser revelada através de ações, Senhor. Ela pode ser revelada através de ações, através de mudanças de circunstâncias. Então faça isso, Espírito Santo, para que todos percebam quanto isso é real. Haja na vida de cada pessoa que está aqui. Que hoje o dia dela seja diferente, que hoje algo que seja sobrenatural possa acontecer na vida de cada um, para que eles possam entender o quanto isso é real, o quanto é verdade a Tua presença, o quanto nós temos o poder de mudar esse mundo nosso natural onde nós vivemos, o quanto ele é só um pedacinho daquilo que é invisível, daquilo que é sobrenatural, daquilo que os nossos olhos simples e carnais não podem enxergar, Senhor. Faça, Espírito Santo, obrigada. Obrigada pelo Teu agir, obrigada por toda a sabedoria que vem somente de Ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, porque toda honra e toda glória é somente ao Senhor. Muito obrigada. Amém. Beijo, gente. Até amanhã. E que esse dia seja um dia sobrenatural para você, um dia de visão do invisível, um dia de visão sobrenatural. Um beijo. Até mais.